Bíblias comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, do versículo de número 1. Nós vamos fazer a leitura até o versículo de número 13. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 13. Cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia. Cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Amém. Podeis vos assentar. Meus irmãos, na terça-feira nós fizemos um comentário, nosso tema é o dom de língua, mas na introdução, na terça-feira, nós fizemos um comentário com base no Evangelho de Marcos, capítulo 16, e o versículo de número 17, 16, 15, 16, 17, e entre os sinais que Jesus proferiu, que acompanharia os seus discípulos, ou todos aqueles que crescem no seu nome, seria entre eles o de falar em novas línguas. E fizemos um comentário justamente sobre a evidência do batismo no Espírito Santo, é o falar em outras línguas. Falar em línguas estranhas, vamos dizer, como queira expressar. E hoje nós vamos dar continuidade, e eu quero chamar a atenção da igreja, porque o texto, ele gira algumas polêmicas em torno de Atos, capítulo 2, o versículo 4. Às vezes, nós deparamos com comentários, argumentos, e que eles não se fundamentam dentro das Sagradas Escrituras. E, como igreja que nós somos, e principalmente defensores da doutrina pentecostal,
da evidência dos dons, nós precisamos conhecer mais a fundo justamente o que a Bíblia diz sobre os dons, a manifestação dos dons, e especificamente sobre o dom de língua. Mas, se eu fosse falar especificamente sobre o dom de língua, eu ia apenas pegar 1 Coríntios capítulo 14. Se eu fosse direto num assunto mais objetivo e especificamente. Mas eu estou fazendo um apanhado, digamos, geral, para entendermos com mais clareza o que a Sagrada Escritura nos fala com relação a este texto, sobre este tema, o melhor dizendo. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, Lucas, ao fazer o comentário, fazer uma narração do acontecimento que aconteceu no início da igreja primitiva, quando ela, podemos assim dizer, foi inaugurada, que ela foi fundada no Calvário com a morte do Senhor Jesus. No Pentecoste ela é inaugurada, posso assim classificar. Ele então inicia o seu argumento dizendo: cumprindo-se o dia do Pentecoste. O Pentecoste ocorria 49 dias, 7 semanas, após a Páscoa. Celebrava-se a Páscoa, contava 7 semanas, e quando era no 50º dia, acontecia-se o Pentecoste. O Pentecoste era entre as festas que, digamos assim, dominava o sentimento religioso de Israel, estava a festa do Pentecoste, festa das cabanas ou das primícias, que seria a festa das primícias. Todos os judeus que tinham uma devoção mais acentuada, eu posso assim dizer, uma devoção mais avivada, ele não deixava de apresentar na festa do Pentecoste os primeiros frutos, viu, da lavoura. Eles então tinham esse desejo, o coração era movido por um sentimento cristão de devoção e gratidão a Deus, que eles então iam a Jerusalém e apresentava os primeiros frutos da lavoura. Isto era uma demonstração do reconhecimento da bênção de Deus sobre toda a sua produtividade. Era uma forma de adorar a Deus, era uma forma de apresentar a Deus uma devoção que demonstrava um reconhecimento da bondade, da bênção de Deus sobre tudo quanto eles produziam, sobre tudo quanto eles colhiam. Era a festa do Pentecoste, viu? Porque Pentecoste diz 50º, viu? A palavra já diz 50º, quando fazia justamente, cumpria-se as 7 semanas, então reunia-se ali. Por isso que tem uma relação forte, posso assim descrevê-la, uma relação forte do Pentecoste com a descida do Espírito Santo. Porque se nós analisarmos o que a palavra de Deus diz, os irmãos irão se lembrar comigo que Jesus foi crucificado na sexta-feira, justamente na sexta-feira que antecedia o sábado da Páscoa. Os judeus tinham a preocupação que o sábado, verdadeiro sábado, viu, irmãos?
O verdadeiro sábado judaico começava na sexta-feira, no pôr do sol. No pôr do sol. Porque existia outro sábado, poderia contar, lunar e tantas outras coisas, mas estou falando desse aqui, viu? Então, na sexta-feira à tarde, Jesus foi crucificado e ele expirou, morreu 3 horas da tarde. Mas o período para tirar Jesus da cruz, fazer o julgamento, cumprir as profecias, rasgar as suas vestes, lançar sorte e todos esses detalhes que teria a acontecer, ia justamente até tirá-lo da cruz. O sol ia se pôr e um judeu, para cumprir a lei, ele não podia chegar perto de um defunto, senão ele era considerado imundo. Ele não poderia celebrar a Páscoa no sábado seguinte. Ele teria que estar isolado, passar pelo processo da purificação e não poderia participar da Páscoa. Por esse fato, eles, querendo antecipar a morte de Jesus, foram lá, quebraram as pernas dos malfeitores que estavam pendurados, para antecipar a sua morte. Quebrando as pernas, eles iam comprimir o diafragma, fechar a respiração, eles iam morrer mais depressa, e isso eles iriam antecipar a morte do Senhor, dos que estavam ali. Quebraram a perna do primeiro, do segundo, mas quando chegou em Jesus, para cumprir a profecia de Salmo 22, que nenhum dos seus ossos poderia ser quebrado, nenhum dos seus ossos seria quebrado, e para cumprir também que os ossos do Cordeiro Pascal não deveria ser quebrado, os seus ossos. Então, para cumprir esta profecia, quando chegaram para quebrar as pernas de Jesus, ele já havia morrido. Ele morreu 3 horas. Então, a preocupação deles era antecipar a morte de Jesus, para que justamente eles não tivessem ali depois do pôr do sol. Eles teriam que testemunhar que ele ia ser sepultado, que o sepulcro dele estaria fechado com uma grande pedra, que os soldados estariam ali vigiando o seu corpo, para eles ficarem tranquilos, antes que iniciasse o sábado. Quando nós contamos que o sábado era Páscoa, a Bíblia nos diz que Jesus, ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Não precisa questionar, viu? Se é o primeiro dia da semana, não tem como ser segunda, não tem como ser terça. Primeiro dia da semana já é o domingo. Não tem questionamento com isso. Ele ressuscita no primeiro dia da semana, que é o domingo. Quero abrir um parênteses aqui, que nós não guardamos domingo. Nós não guardamos dia nenhum. Para nós, domingo é santo, segunda é santa, terça é santa, quarta é santa, tudo que Deus criou é santo. É o dia que nós tiramos para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Mas a nossa devoção, a nossa crença não está baseada em dias. Tudo isso ficou para trás depois da cruz do Calvário. Nós estamos vivendo debaixo da graça de Deus, e tudo isso foi cumprido e satisfeito pela morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa, e a Bíblia nos diz que Jesus apresentou vivo com muitas infalíveis provas. Por quantos dias? Por quantos dias? 40 dias. Não é isso? 40 dias ele não apresentou-se ao mundo, porque o mundo incrédulo não merece ver um Cristo que passou pela morte, que passou pela cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Ele apresentou para os discípulos
para os crentes, para aqueles que acreditaram nele, aqueles que creem no Senhor, recebem a revelação da sua glória. Quantos creem no Senhor? Levante a sua mão e glorifica a Ele. Por sua fé, por você crer nele, você recebe a revelação dele na sua vida. Jesus apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, por um período de 40 dias. Depois de 40 dias, Jesus sobe assunto ao céu. Ele vai para o céu, ele sobe. Depois de quantos dias? 40. Quando ele sobe para o céu, ele dá ordem para os seus discípulos: ide, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus dá uma ordem para eles, eles obedecem essa ordem, eles vão para o cenáculo e reúnem ali 120 crentes, e eles começam a orar, e a Bíblia nos informa que passam-se quantos dias? 10 dias. Depois que Jesus sobe para o céu, com a descida do Espírito Santo, conta-se 10 dias. 40 dias que ele apresentou vivo para os seus discípulos, com mais 10 que ele subiu, até a descida do Espírito Santo se faz 50 dias. 50 dias após a sua morte e ressurreição, contando assim, acontece-se exatamente o dia do Pentecoste. No dia do Pentecoste, tinham 16 nações, ou melhor, tinham judeus que foram dispersos por 16 nações em volta do mundo. Eles foram para Jerusalém para a comemoração do dia do Pentecoste. 16 nações, 16 grupos de pessoas vindo de diversas partes do mundo, e cada um falava um dialeto, um idioma diferente. Eram judeus prosélitos, pessoas que eram de nacionalidade judia, foram dispersos, moravam em outras partes do mundo, mas eles, dentro do coração, tinham uma devoção e um compromisso, que esse dia era um dia marcante, era o dia de devoção, era o dia da maior festa religiosa na vida deles, e eles teriam que estar em Jerusalém para apresentar as primícias, os primeiros frutos da lavoura. Tem uma conotação profética esse cumprimento. Daqui a pouquinho os irmãos vão entender, não esqueça do que eu estou falando, que isso tem uma conotação profética, como os primeiros frutos aqui. Justamente a descida do Espírito Santo se deu no dia do Pentecoste. Por isso existe uma relação forte com as manifestações do Espírito Santo após esse dia do derramar do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo, do cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, com o Pentecoste. Então se fala da manifestação, do batismo no Espírito Santo, do poder de Deus, está relacionado com Pentecoste. Somos pentecostal, porque cremos na manifestação do Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo, na evidência dos dons para agora, para hoje. Nós cremos no dom de língua, então somos classificados como pentecostais. Mas que é Pentecoste? É isso que eu acabei de explicar. A descida do Espírito Santo se deu no dia do Pentecoste. Viu? A minha família é de origem tradicional, mas eu sou
e de certa forma, se eu posso dizer isto, para a glória do nome do meu Deus, eu tenho orgulho de ser pentecostal. Eu tenho orgulho de ter provado desse fogo maravilhoso. E para mim é a melhor coisa do mundo você aproveitar desta dádiva de Deus, dessa promessa de Deus e ser pentecostal. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você é pentecostal? Que o Senhor te encha nesta noite do poder do Espírito Santo. Meus amados, como eu estou explicando para a igreja, para os irmãos, acontece neste texto, e eu quero explicar algumas coisas, talvez não dê tempo para explicar tudo que eu quero e está dentro do meu coração, talvez ainda vá terça-feira que vem, se Deus permitir, mas eu quero chamar a atenção da igreja neste texto, e principalmente eu quero começar do versículo de número 4. Nós já fizemos um comentário no versículo de número 4, mas o comentário que eu fiz foi apenas para fundamentar a língua como sinal da evidência do batismo no Espírito Santo. Hoje nós vamos, dentro do possível, aprofundar um pouquinho mais, para termos, para entender melhor o que o texto está nos dizendo. Eu quero que os irmãos observem, eu já disse aqui, que em Jerusalém tinham 16 pessoas de 16 nações. Judeus que foram dispersos. Jerusalém estava cheia. Com isto eu entendo que Deus tem um propósito. Eu tinha que anotar aqui e não anotei. Mas tem uma profecia bíblica de Isaías. Eu sou ruim para memorizar as coisas. Uma profecia de Isaías, Deus falando que ia falar com os povos em outras línguas. Ia usá-los com outras línguas. Cumprimento. Está lá em Isaías, me fugiu da memória. Eu ia anotar e não anotei, porque muita coisa. Mas depois eu vou achar e falo, passo para a igreja. Deus profetizou através de Isaías que falaria por lábios e por línguas diferentes. Eu quero que os irmãos observem que quando se cumpre o dia do Pentecoste, acompanhe o raciocínio para os irmãos entenderem. Quando nós lemos o versículo de número 4 do capítulo 2, está escrito assim: primeiro, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos são 120 crentes. Dos que estavam ali, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E o que acontece com eles? Eles passam a falar em outras línguas. A lição de domingo o escritor colocou isso aqui, já tem na lição de domingo, foi feito comentário. Quem veio na escola dominical, né, passou um tópico da lição, principalmente ele deu a introdução, ele falou sobre esse assunto aqui. E hoje eu estou repetindo aqui o mesmo assunto. Já desde terça-feira passada nós estávamos comentando. E todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam. Eu quero que os irmãos façam uma análise comigo, que eles começaram a falar. Por que começaram? Porque até então eles não falavam.
ali foi o momento que eles começaram a falar. Preste atenção. Porque se já falavam antes, não era um começo. Analise comigo. Então, foi ali que eles começaram. Anteriormente, eles não falavam. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. E é fundamental destacar esse ponto, você vai entender o porquê. Quando nós lemos o versículo de número 6, está escrito assim: e correndo aquela voz, não é isso? Preste atenção. O que acontece quando correu aquela voz? Ajuntou-se aquelas 16 nações que estavam em Jerusalém. Quando ouviram aquela voz, eles correram em direção àquela voz para escutar o que se falava. Está correto? Ou está errado? Então preste atenção. Ajuntou-se uma multidão. E o que eles estavam? Confusa. Qual a razão de eles estarem confusos na sua mente? A razão é que porque cada um preste atenção, ouvia falar lá do seu país, aonde ele habitava. Entenderam? Ouvia falar na sua própria língua. Tinha 16 nações. E cada um ouvia falar na sua própria língua. Quando nós analisamos isso aqui e aprofundamos um pouquinho, nós observamos que existe uma definição no grego que é heterais, que vem de uma palavra de héteros. Outro tipo, ou tipo diferente. Significa que eles foram tomados pelo Espírito Santo, embora eles estão falando na língua, no idioma de cada um daquelas nações que estavam ali. Porém, o poder do Espírito Santo que desceu sobre eles, que estava capacitando e usando-os para falar na língua de cada nação que estava ali. Quando nós definimos glossolalia, língua, lá falar. Língua, no caso aqui do contexto, falada por inspiração do Espírito Santo. Um idioma. Porém, eles não aprenderam a falar. Falaram realmente um idioma, como está escrito aí no idioma de cada nação que estava ali. Mas falaram pelo poder do Espírito Santo. Se você for tomado pelo Espírito Santo, você não sabe falar o inglês, mas se for necessário, o Espírito Santo vai pôr o inglês na sua faculdade e você vai falar
da melhor maneira possível. Entendam? É diferente. Isso é uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você observe que pode acontecer com qualquer outro idioma. Eu citei aqui quantas pessoas semi-analfabetas que não sabem, né? Mal o português, mas já falaram hebraico. Porque Deus tem um propósito com essa mensagem de transmitir, viu? Uma mensagem. E Ele é poderoso, Ele usa como quer. Porém, o que nós precisamos entender que o fato do Espírito Santo usar uma pessoa, isso aqui não quer dizer que ele seja um poliglota. Fala vários idiomas. É o poder do Espírito Santo em ação na vida de uma pessoa. Ou uma pessoa que fala vários idiomas, ele tem o dom e fala em língua. Negativo. Deus estava cumprindo o seu propósito. Todas aquelas nações que estavam ali, representadas em Jerusalém, no dia do Pentecoste, eles iriam voltar para os seus lugares de origem, levando um testemunho do cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2. Eles iriam voltar para as suas nações, testemunhando realmente que a palavra de Deus estava em evidência, num cumprimento total na vida daqueles que serviam a Ele, daqueles que estavam em Jerusalém. Por isso, quando nós falamos aqui e meditamos nesse texto, justamente o que isto quer dizer, que aqui eles falaram na língua de cada um que estava ali, porque Deus usou assim, com um propósito. Agora veja bem, que nós observamos, acompanhando os outros textos, versículo de número 8 ainda, eu quero compartilhar com a igreja, para os irmãos entenderem. Vamos ler lá o versículo 7. Vamos ler antes o 7, para fortalecer o raciocínio e a compreensão da igreja, do que eu estou dizendo. Quando eles ouviram a voz, aquilo chamou a atenção deles. Quem está falando em nossa língua? Os 120 poderiam todos falar em um mesmo idioma. Por que não falaram? Porque existe um propósito de Deus aqui, de transmitir uma mensagem para cada nação representada ali, em cumprimento de Isaías, do que ele disse que falaria por línguas estranhas aos povos. E quando eu leio o versículo de número 7, está escrito assim: e todos, olha para a face deles. Dá para você ter uma ideia? O que é uma pessoa pasmada? Dá para você fazer cara de uma pessoa pasmada aí? Para você ter uma ideia? A pessoa regala os olhos e diz: o quê? Vamos entender o texto. Nós temos que entender o texto. Se você ler por cima e passar, você não vai entender. E todos pasmavam, e ao mesmo tempo, porque eles ficavam maravilhados? Existia alguma coisa para fazer eles ficarem maravilhados? Um instante pasmado, outro instante maravilhados. Se maravilhavam, dizendo uns para os outros: pois que não são lá os pescadores da Galileia? O
texto quer dizer isso. Não são os cobradores de impostos. Quando se fala com referência, estou falando lugar de origem deles, dos apóstolos, do grupo que estava ali. Pessoas simples, não tinha muita cultura, não tinha capacidade para falar a língua deles. Aí as pessoas não atentam para os detalhes do texto. Mas aí diz assim: não são galileus todos estes homens que estão falando? Aí vamos no 8. O que eles dizem no versículo 8? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos. Os judeus que vinham de longe foram deportados, mas eles vinham. Sim. Leia para mim, deixa eu lembrar se é. Não. Isto. 28 e 11. Leia. Por favor. Fica de pé e leia para toda a igreja ouvir. Pelo que por lábios estranhos e por outras línguas, na versão que está ali, falará a este povo. Guarda aí na sua Bíblia para você entender o cumprimento da profecia. Aí tem pessoas que querem torcer as escrituras sagradas. É o cumprimento dessa profecia. Aí vejam bem, quando eles estão ouvindo, versículo 8, como pois ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos. Aí veja bem, eles estão falando realmente o idioma de cada nação representada ali. Mas o que precisa entender, que eles não sabiam falar estas línguas. Viu? Eles são usados nesse idioma pelo poder do Espírito Santo. E por que são? Porque Deus tem um propósito em usar. Ao enchê-los do Espírito Santo, a eles serem batizados no Espírito Santo, Deus já usou eles pelo poder do Espírito Santo. A natureza desta língua, embora ela não configura aqui como a língua lá de 1 Coríntios 14, mas a sua natureza é espiritual, porque ela é dada segundo o Espírito Santo a cada um. É o que nós precisamos entender. Quando eu leio, vamos lá, ainda, versículo de número 11. Quando nós lemos versículo de número 11, o que está escrito no versículo de número 11? O que eles ouviam? O que é que chamou a atenção deles? Além da voz, do eco da voz, o idioma de cada um. Tem algo aqui que chamou a atenção deles, que prendeu a atenção deles. Está escrito assim no versículo de número 11. Cretenses, árabes, e todos os temos ouvido em nossas próprias línguas. Falaram o quê? Falaram o quê? Falaram o quê? Das grandezas de Deus. Na língua deles. Aí veja bem. Eles estavam falando, não falando na concepção deles. Eles não estavam falando para eles. Eles estavam engrandecendo a Deus. Eles não sabiam o que estavam falando. Eles não conheciam a língua.
Eles não conseguiam o idioma. Os outros, ouvindo, entenderam que eles estavam glorificando e falando das grandezas de Deus em várias línguas que estavam ali. Você acredita na ação sobrenatural do Espírito Santo? Você crê que o Espírito Santo é poderoso para tomar a sua mente, a sua língua, a sua faculdade mental, te usar de uma maneira tremenda e poderosa, falando das grandezas dele? Pois o propósito de Deus, ao derramar o seu Espírito, ao encher o crente do Espírito Santo, dotar o crente do dom do Espírito Santo, é para engrandecimento do seu nome, é para a glória do seu nome, é para o crescimento da sua obra, é para a conversão de almas, é para edificar a vida uns dos outros. Seja um crente cheio do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome santo do Senhor. Entendam que, quando nós observamos este texto, aqui nós observamos esses detalhes. Eu quero que você analise comigo. Nós já lemos Atos 2 e 4, mas eu quero repetir com a igreja. Vamos ler novamente o versículo de Atos 2, o versículo de número 4. Leia comigo. E cumprindo-se. Não, primeiro, né? Cumprindo-se. 4. E todos, vamos lá, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse. Eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Vamos lá, Atos dos Apóstolos. Eu quero ler com a igreja ainda. Capítulo de número 9, versículo de número 17. Nós vamos lendo devagar, o 17, o 18, 19 até o 20. Mas vamos no 17 primeiro. O que acontece aqui? Aqui acontece a conversão de Saulo de Tarso. Quando nós falamos, vocês conhecem a história de Saulo de Tarso, um homem extremamente religioso, zeloso da lei judaica, viu? Fanático, vamos assim dizer, pela lei de Moisés. Ele está indo para Damasco perseguindo os crentes. Mas quando chega a certa altura do caminho de Damasco, Jesus aparece para ele num foco de luz. Aparece desse foco de luz uma voz que dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele então pergunta: quem é, Senhor? Diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí Jesus começa a falar com ele. Ele perde a visão. Vem uma escama, como que uma escama nos seus olhos. Ele perde a visão, fica cego. Naturalmente, cai do cavalo, desce do cavalo e fica ali sem saber o que fazer. Eles guiam ele pela mão e ele vai para Damasco. Lá em Damasco, se eu não estou equivocado, no versículo capítulo 9, tem um homem também chamado Ananias, aonde ele está, hospeda na casa deste homem. Viu? Isto. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta a casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Judas, né? Judas. Deus manda Ananias. Fala Ananias. Ananias era um discípulo do Senhor. E Deus manda Ananias ir à casa
de Judas, onde Saulo está orando há 3 dias, cego, sem ver ninguém. E quando Ananias, em primeira instância, ele recusa, porque ele não quer ir, porque ele tem medo de Saulo de Tarso. É um homem do coração cheio de ódio, detesta crente que crê na ressurreição de um defunto, que morreu crucificado, que está vivo, não gosta de falar nele. Na mente de Ananias, Saulo persegue os crentes, viu? Por causa de Jesus que ressuscitou, eles afirmavam a ressurreição de Jesus, pregavam, e ele tem medo, Senhor, esse homem, mas Deus vai porque ele é para mim um vaso. Vai porque ele é para mim um vaso. Importa ele saber o quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias vai na casa de Judas, encontra Saulo, cego, orando. Em 3 dias. E quando Ananias chega e fala para ele, o Senhor que te apareceu, enviou-me a mim, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Não é? Está escrito ali? O Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. 18, por favor. E logo lhe caíram dos olhos, logo, instantaneamente. Tem coisa que Deus faz na hora. Na hora. Os olhos abriram, caíram dos olhos, como que umas escamas, e recuperou a vista, levantando-se. Primeiro ele foi batizado nas águas. Mas eu quero que você observe bem. Antes de Paulo ser batizado, ele já havia convertido. Lá no encontro dele com Cristo, ele se converteu. Uma pessoa, para receber o dom do Espírito Santo, ele precisa primeiro se converter. Talvez você vai conseguir explicar um dia quanto tempo leva para uma pessoa se converter. Quanto tempo leva para uma pessoa se converter? Talvez se você perguntasse aquele ladrão da cruz e perguntasse a ele, quanto tempo levou para você se converter? Talvez ele ia te explicar. Quanto tempo leva para uma pessoa se converter? Paulo se converteu e foi batizado. Ananias foi lá, orou por ele, caiu dos olhos dele como que uma escama, ele foi cheio do Espírito Santo e foi batizado. Ponto. Versículo 19. E, tendo comido, ficou confortado, esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Vejam bem, que quando eu observo aqui o texto sagrado, versículo de número 17, voltando lá, diz assim, que Paulo, ele foi cheio do Espírito Santo. Não é isso? Cheio do Espírito Santo. Neste texto, preste atenção, porque eu vou te falar aqui. Quando eu pego este texto, aqui não fala que Paulo falou em línguas. Preste atenção. Não fala. Mas uma pessoa não poderia descrever o dom. Eu quero que você analise o que eu estou ensinando aqui. Eu estou fundamentando com a palavra de Deus um ensinamento, uma doutrina bíblica, para você entender. Uma pessoa como Paulo
não poderia descrever as regras do uso dos dons na igreja, e principalmente sobre o falar em línguas no culto, se ele não fosse cheio do Espírito Santo e não falasse em outras línguas. Embora este texto não dá evidência que ele falou em língua. Poderia citar outro texto, mas agora eu quero te dar 3 textos. Nós já lemos um, Atos 2, que diz que os crentes foram cheios do Espírito e falaram em outras línguas. Vamos lá, Atos capítulo de número, vamos pegar o 19, 1 a 7. Eu tenho que correr porque o tempo passa rápido. Jesus amado. Atos 19, 1 a 7. Acompanhe a leitura e a explicação. Está na tela aqui o texto. Eu quero que você observe o que está escrito aqui. E sucedeu que, enquanto Apolo estava onde? Em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, ele foi aonde? A Éfeso. E achando ali alguns discípulos. Apolo estava em Jerusalém, Paulo foi para a região superior e chegou até a Éfeso. Chegando em Éfeso, ele encontrou alguns discípulos. E disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Porque todo crente, quando crê, ele precisa receber o dom do Espírito Santo. Eu vou te explicar aqui, porque tem pessoas que fazem uma certa confusão entre dom do Espírito e batismo no Espírito Santo. E tem pessoas que fazem até confusão de dom do Espírito com batismo no Espírito Santo. Toda a pessoa que levanta a mão ou dá no seu coração, ele crê em Jesus, confessa Jesus como Salvador, de verdade, e permanece em Cristo, ele é colocado no corpo de Cristo. É lógico que ele tem que cumprir algumas regras. Se ele creu, é lógico que ele vai desejar o batismo, ele vai passar pelo batismo. É a prova externa de uma fé subjetiva, de uma fé interna. Se crê internamente, a pessoa publicamente, ele manifesta esta fé, pedindo para passar pelas águas batismais. Ninguém que crê fica sem batismo, sem batizar. Todas as pessoas que batizam, que crê, ele, pelo crer, ele é movido a se batizar. E quando ele batiza, ele é mergulhado no corpo de Cristo. Desta forma, é um batismo, mas não um batismo no Espírito Santo. Como para algumas pessoas, se batizam com o Espírito Santo é quando você é mergulhado no corpo de Cristo e se é unido com ele. Fazem confusão. Todo crente tem o dom do Espírito Santo, independentemente dele ser batizado no Espírito Santo ou não. Agora, batismo com o Espírito Santo é outra coisa. E aí ele pergunta. Aí eles dizem o seguinte. Volta para mim, o 2, por favor. E ele disse: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ouvimos que haja Espírito Santo. Talvez isso é de comer. É preciso pregar para alguém crer, porque a fé, ela vem, e vem pelo ouvir. Se não pregar, não tem como gerar fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, é o que eu estou pregando para a igreja. Por isso eles dizem: nós nem sabemos que haja Espírito Santo.
Vamos lá agora no 3. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Então, e eles disseram: no batismo de João. Qual é o batismo de João? Era o batismo de arrependimento. Vamos lá, no 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Vamos lá agora, no 5. E os que ouviram, o que aconteceu com eles? Eles já eram batizados ou não? Nas águas. Eles eram batizados no batismo de João. Agora eles são batizados. Deixa eu te explicar uma coisa. Que aqui tem uma coisa que deixa muita gente confundida esse texto. Não é o meu assunto, mas eu vou ter que explicar. Porque eles foram batizados em nome de Jesus. Existem duas coisas que nós precisamos entender quando nós lemos a Bíblia. Eu estou aqui e falando de um assunto que eu estou aprofundando, né? O pouco conhecimento que eu tenho, que eu não tenho muito, mas estou aprofundando ele dentro da Bíblia para os irmãos entenderem. Entre a essência e a fórmula. Ele está dizendo da essência, o batismo de Jesus. A essência. Batismo, ele falou do batismo de João. Mas agora ele está falando do batismo de quem? A essência. O batismo é constituído por Jesus. Qual é o batismo? Estou falando batismo nas águas. Qual é o batismo constituído por Jesus? Qual é a fórmula dele? Aqui é a essência. A fórmula é em nome, fala comigo, igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós estamos falando da fórmula do batismo. Ali a essência do batismo. Batismo que Jesus constituiu. Aí tem pessoas que falam assim: não, eu vou batizar no batismo de Jesus. Em nome de Jesus eu te batizo. Mas lá, qual é a fórmula que Jesus instituiu do seu batismo? Viu? Mandando ir por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, ensinando a guardar tudo que eu vos tenho mandado e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entre a essência e a fórmula, né? Parece que tem assim uma diferença, mas é justamente aqui igual. Só você precisa entender a fórmula do batismo de Jesus. O irmão levantou a mão, eu não tenho muito tempo, mas vou permitir o irmão perguntar. É, o batismo de Jesus, da autoridade dele. Ele instituiu, ele tem o poder de instituir o batismo de Jesus, justamente. Bom, vamos lá para chegar no versículo 7, que eu tenho que ir até o 7. Depois que eles foram batizados, né? Depois, o que acontece ali? Impondo-lhes Paulo. O que Paulo faz? Impondo-lhes Paulo as mãos, o que veio sobre eles? Veio sobre ele o Espírito, sobre eles o Espírito Santo. E o que aconteceu com eles? E falavam, fala comigo, e falavam e profetizavam. Nesse caso aqui, o dom de profecia já veio junto, o pacote completo. Você pode levantar sua mão e glorificar ao Senhor pela obra do Espírito Santo. A igreja precisa ouvir, a igreja precisa receber esta mensagem, porque a fé vem pelo ouvir. A igreja, ela não pode esquecer dessas promessas, dessas verdades bíblicas. A igreja precisa vivenciar esse texto. Outro texto, Atos 10, 44. Vamos lá. Marca isso na sua Bíblia, irmão. Porque o dia que alguém te ensinar de forma diferente,
Você abre a Bíblia e diz assim: não, a Bíblia está escrita assim, assim está aqui, eu posso ler e provar para você. Preste atenção que eles falavam em línguas, não é isso? Vejam bem que quando eu observo aqui esse texto que nós estamos lendo, se você observar, a gente vai passando rápido. Volta para mim só um pouquinho, lá em Atos. A gente vai correndo por causa do horário. Eu não vou voltar lá atrás, só vou voltar aqui. Versículo 7. Não, veio o 6, volta o 6. Isso. Analisa comigo aqui uma coisa. Quando nós lemos Atos 2 e 4, eu não vou voltar a todos os textos, mas eu vou ler aqui. Existe uma diferença aqui. Não vai dar tempo para eu mostrar hoje. Talvez eu vou ler apenas um versículo para a igreja ligar o assunto de hoje, né? Se porventura eu ministrar na terça-feira que vem. Mas depois você lê Atos 2 e 4, nós vamos ler aqui, preste atenção. E falavam em línguas, está no plural, não está no singular. Preste atenção. Tem uma letrinha aqui, faz uma diferença. Se lermos, voltarmos lá, vai observar, lá também falavam em línguas. Vamos agora a Atos 10, só para fazer essa observação. Atos 10 e 44, está escrito assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, eu gosto dessa expressão, entendeu? O que acontece ali? Caiu. O Espírito Santo veio com vontade, para encher, para renovar a ideia que transmite. Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Vamos os 45. E os fiéis, esse grupo aqui era um grupo problemático na igreja. Esse grupo dava trabalho, deu trabalho, Paulo. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Eu quero que você preste atenção, que aqui está falando sobre o dom. Eles não eram convertidos, eram os vizinhos, a família de Cornélio. Os que eram da circuncisão eram os judaizantes, que observavam a lei de Moisés. E para eles realmente cumprir a lei, eles teriam que circuncidar. Eles defendiam que o princípio, eles ainda teriam que observar os princípios da lei, mesmo depois da conversão em Cristo. Aí eles queriam obrigar que todos os gentios que se convertessem a Cristo ainda teria que circuncidar. Os fiéis da circuncisão, eles ficaram maravilhados, né? Criou-se um problema muito grande, mas deixa isso para lá, deixa isso para outra hora. O Espírito Santo desceu sobre eles, o dom do Espírito Santo, eles ficaram maravilhados no ato da conversão. Mas vamos lá no versículo 46. Porque os ouviam Lossolalia, falar em línguas. Está no plural.
em línguas. E magnificar, glorificar a Deus. Então vejam bem, quando eu observo esses textos, eu estou vendo que a Bíblia e a história da igreja, ela está desenvolvendo, ela está crescendo, e o Pentecoste não ficou só naquele dia. A descida do Espírito Santo não foi só naquele grupo e naquele dia. Continuou sendo derramado e não parou. E vai continuar derramando, está sendo derramado. Nos dias de hoje ainda tem crente sendo cheio do Espírito Santo, tem crente sendo batizado, tem crente profetizando, tem crente revelando sobre a ação e o poder do Espírito Santo, tem crente sendo curados de uma forma tremenda, porque Jesus ainda cura, Jesus ainda opera milagre. Quantos creem que Jesus opera milagre? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor, porque Ele opera milagre. Ele faz maravilhas no meio do seu povo. Hoje justamente fui na casa da Érica, semana atrasada. Foi? Início de agosto. Era aniversário da minha neta, Dona Júlia. E prepararam para a festa. Na hora de começar a festa, colocaram um pula-pula lá para as crianças. E as crianças começaram a chegar e começou a pular naquele pula-pula. E daqui a pouco nós escutamos uma criança gritando desesperadamente. Quando nós corremos lá, ela estava deitada lá e não tinha condições de se mexer. Aconteceu que não sabemos o que é que aconteceu, um problema na coluna dela, que ela gritava e deitada e não podia se mexer. A Érica começou a chorar, desespero, e eu pensei, acabou a festa do aniversário. E agora, como que o pai dessa menina vai reagir mediante isso que aconteceu? Mas, de repente, veio uma vontade, um desejo nasceu dentro do coração. E eu disse, todo mal nesta coluna, desapareça agora! A menina levou um susto, pulou, parou de chorar e continuou brincando. Jesus operou um grande milagre naquela coluna, naquela hora. Uma coisa instantânea. Eu estava angustiado. Falei, meu Deus, como é que vai ser agora? O que ele vai pensar aqui? Deixou a filha dele aqui aos cuidados, mas todo mundo ocupado lá, as crianças brincando. Não sei o que aconteceu. Sei que ela estava gritando e chorando, sem condições de mexer. Mas ela levou um susto assim e pulou. E Jesus curou aquela coluna na hora. E eles estão maravilhados dizendo que Jesus cura. Você crê que Jesus opera milagre? Você pode receber um grande milagre nesse culto. Jesus pode operar um grande milagre na sua vida. A palavra de Deus nos diz aqui. E eles foram cheios do Espírito Santo. E eles ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Vamos ao versículo 7. Respondeu então Pedro. Quero que você preste atenção no que está escrito aqui. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes também que receberam como nós o Espírito Santo? Eram gentios, mas agora eles têm direito. Se é o Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo. Nós estamos ouvindo eles falarem línguas. Irmãos, eu quero que você entenda que o que dinamiza uma igreja é o poder do Espírito Santo. É a graça de Deus. Tem pessoas que não concordam comigo, mas eu não estou nem aí. Mas eu quero dizer para vocês que o Pentecostes começou com duas coisas: vento e fogo. Vento e fogo. Se a igreja, o vento do Espírito não soprar nela,
ela não tem vida, ela não produz. Se o fogo do Espírito não arder nela, ela cai na inércia, ela não produz, ela não trabalha, acaba a sua força, acaba a sua dinâmica. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Os crentes precisam valorizar a renovação do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, a vida cheia do Espírito Santo. Senão, ela cai na inércia, ela esfria, ela para. Eu só vou lá para conectar esse assunto com 1 Coríntios 14, porque quando nós lemos aqui, é bem verdade que Paulo está normatizando regras no uso dos dons, e principalmente o de falar em línguas. O dom de língua. Existe uma regra. Nós precisamos entender que é bom falar em línguas. Edifica-se a si próprio. E Paulo não proíbe falar em línguas. Mas o crente precisa ter sabedoria em falar no culto. Se tem um visitante perto de você, é mais importante ele ouvir a mensagem que está sendo pregada, porque ele não conhece, ele não entende o que é línguas estranhas. Você entende, então você fala para você mesmo. Se aquela hora que o Espírito Santo se manifesta, que não tem jeito e domina o ambiente, ninguém segura. Mas aí a gente já sabe que é uma manifestação de Deus. Mas existem momentos para isto. O crente não tem que ficar falando língua estranha o culto todo. Você já pensou se desde a hora que eu peguei esse microfone, se eu estivesse falando só em língua para vocês? Ia ficar todo mundo assim, ninguém entende nada. Eu estou sendo edificado, mas e aí? Então, existem regras, estabelecem regras no culto, sobre o uso dos dons e principalmente no uso de língua. Paulo não proíbe falar em línguas, não, mas precisamos entender. O que eu quero mostrar para a igreja é 1 Coríntios 14, vamos lá, versículo 4. Aí quando eu leio aqui, já começa uma diferença aqui. Aqui não está no plural, está no singular. O que fala língua estranha, o que faz? Edifica-se a si mesmo. Preste atenção, começa aqui. Eu não vou detalhar muito, porque a minha hora já acabou. Eu só estou conectando o assunto, né, de hoje. Se porventura, terça-feira que vem, talvez eu faça comentário sobre isso. Vamos lá, o 5. Paulo está dizendo aqui, é o que eu acabei de dizer, normatizando sobre o uso dos dons no culto. Eu quero que todos falais, aí ele fala aqui no plural, que já está, falais línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Só um pontinho aqui, porque nós estamos lendo e meditando, fazendo uma análise. Se lê só, não entende. Deixa eu te fazer uma pergunta, e gostaria de fazer muitos que são contra e condena a evidência de línguas na atualidade. Você tem algum internauta aí, é bom, desses que me responda? Preste atenção, que eu vou falar aqui dentro desse texto. Eu não tenho muito tempo para detalhar. Mas precisa interpretar uma língua que não é do Espírito Santo?
precisa ter o dom para interpretar uma língua que não é do Espírito Santo. Só se interpreta aquilo que o Espírito Santo dá, porque é de natureza dele, ele sabe o que é que ele está dando para falar. Mas ninguém, a mente humana por si, ela não é capaz de discernir. Né? É porque ela é totalmente, senhores, de natureza do Espírito Santo de Deus. Por isso que é preciso, quando se fala de dom de língua, é preciso de interpretação. E para interpretar, é só o Espírito Santo quem dá o dom, mais ninguém. Aí tem muitas pessoas que tropeçam na própria palavra. Aí ele prossegue dizendo: mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior. É maior do que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Aí veja bem, eu vou ter que parar aqui. Mas se você entender o que Paulo está dizendo, no versículo de número, vamos lá, versículo de número 18. Coloca aí, versículo 18. 14, 18. Dou graças ao meu Deus. Aí ele disse, por quê? Mais, preste atenção, mais. Não é que ele falava maior número de idiomas. Variedade de línguas. Por isso está no plural. Aí é que entra a diferença. Mas, ele está dizendo, dou graça ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Eu imagino que Paulo, quando estava orando, irmão, você não ouvia português. Era só em línguas estranhas. Você disse que Paulo tinha facilidade para passar uma noite toda orando e não descansava. Passava vigílias orando. E aí, eu só estou dando os textos aqui. Eu não posso me demorar, porque a hora já está. Deixa eu só achar aqui, que eu vou encerrar aqui. Me ajuda aí. Está aqui, eu perdi o versículo daqui. Mas me ajuda aí. Não proibais falar línguas. Me ajuda aí. 39. Isto. 39. Coloca aí para mim na tela, 39. É o último que eu vou ler, eu vou encerrar aqui. Eu quero que vocês entendam aqui. Baixar normas para não causar escândalos é uma coisa. Proibir é outra. Paulo está dizendo, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar. Se Deus te deu o dom, seja zeloso, tenha cuidado, vai na medida certa, não se empolga. Porque Deus mandar falar 10, é só 10, não fala 12 nem 15. Seja zeloso. Tem mensagens que é para a igreja toda, mas tem mensagem que é para um único indivíduo, não precisa de mais ninguém ouvir.
chama a pessoa e fala no ouvido dela. É para ela, não é para a igreja. Seja zeloso, tenha sabedoria, tenha cuidado. Tem coisas que ao invés de edificar, destrói. E o propósito dos dons é edificar, consolar e... Tem 3. Exortar, consolar e edificar. Fora disso, então Paulo incentiva aqui a procurar com zelo o dom de profetizar. Mas ele diz assim: não proibais falar línguas. Não deve proibir. É lógico que você precisa ter o cuidado, como eu já disse. Deve falar com cuidado para não prejudicar ninguém. É hora da mensagem? Fala para você próprio, só para você. Se há uma manifestação de Deus, extravasa, diz que isso é bênção. Agora, não faça aviãozinho, não precisa fazer águia, não precisa fazer robocop, nada disso. O Espírito Santo não manda ninguém fazer isso. O Espírito Santo não manda você sapatear. Não. O Espírito Santo não manda você deitar no chão. Eu vi um vídeo aí, o camarada está lá assim. Isso não é manifestação do Espírito, é da carne. É lógico que a carne não aguenta o poder de Deus. Tem pessoas que arreiam no chão, que caem. O corpo não aguenta. Dependendo da intensidade da manifestação de Deus, não é demônio, não. É o corpo físico. Não aguenta, a pessoa cai mesmo. Eu já vi muita gente caindo. Não é porque o corpo em si não aguenta. A gente tem que saber separar as coisas. Mas tem pessoas que aproveitam a emoção, faz viãozinho, faz águia e tudo isso. Mas tudo isso é meninice, sabe? A gente fica menino, tem hora que fica menino. Mas quando amadurece na fé, a pessoa sabe se comportar diante da manifestação do Espírito Santo. Tem pessoa que bate o pé mesmo, tem pessoa que levanta a mão, tem pessoa que chora, tem pessoa que bate palma, mas ele fica quietinho no seu lugar. Tem pessoas que apenas abaixa a cabeça, fala em língua, ninguém está escutando, mas ele está falando, está chorando, as lágrimas estão descendo, ele está glorificando a Deus, ele está adorando a Deus. Tem pessoas que ele se esboça reações diferentes, mediante a manifestação do Espírito Santo. Agora, tem pessoas que derrubam banco, que sai e corre para lá e corre para cá. Não é o Espírito Santo que manda fazer. É a emoção da pessoa que leva a pessoa a fazer isso. Viu? Essas misuras, e torce para lá, e torce para cá, tudo isso é falta de compreensão da palavra de Deus. Não precisa disso. O que você precisa é ser cheio do Espírito Santo, dar lugar à liberdade do Espírito Santo, para o Espírito Santo operar na sua vida. Deixa o resto para terça-feira que vem. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Que Deus te renove nesta noite. Que Deus te use com os dons. Que você seja um instrumento de Deus, um vaso de Deus. Deus quer te encher, Deus quer te renovar. Deus quer potencializar a sua vida com a unção e o poder, a graça dEle. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa o Espírito Santo te renovar. Ele preparou esta bênção para a sua vida, para fazer de você um canal nas mãos dele. Eu quero pedir ao diácono para recolher a oferta.